Plutão costumava ser considerado um planeta principal, mas depois foi reclassificado como planeta anão, algo grande demais para ser um asteroide, mas muito pequeno para ser levado a sério. Que falta de educação! Recentemente, porém, os cientistas começaram a discutir o mistério que envolve uma das luas de lá. Acontece que ela pode ser ainda mais legal do que todos nós, pode ser um sistema de planeta duplo. Plutão está localizado no distante cinturão de Kuiper. Trata-se de uma vasta área em nosso sistema solar, como um grande subúrbio rochoso além da órbita de Netuno. Está repleta de objetos pequenos e gelados, semelhantes a Plutão, chamados de objetos de Kuiper. Esses são restos dos primeiros dias do nosso sistema solar e nos dão pistas sobre como ele se formou. É de onde vêm muitos cometas. Você já sabe que Plutão é pequeno, mas é notável o quanto. Sua largura é de cerca de 2.250 quilômetros. É aproximadamente a metade do tamanho do Brasil e menor do que a nossa Lua. Sua atmosfera é muito fina e é composta de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Fedorento! Lá também faz muito frio, com temperaturas médias em torno de menos 234 graus Celsius. Sua órbita ao redor do Sol parece oval e um ano leva cerca de 250 anos terrestres. O planeta anão também apresenta uma estranha e única rotação retrógrada porque está inclinado em seu eixo, o que significa que gira de lado. Se você estivesse ali, veria muitas montanhas altas e geladas, vales, planícies e crateras. O Sol estaria muito fraco e distante, e sempre pareceria crepúsculo. Surpreendentemente, é um local colorido. Você veria um arco-íris de azuis claros, amarelos, laranjas e vermelhos profundos. E o fato mais adorável sobre Plutão é seu famoso coração, chamado Tombaugh Regel. O então planeta foi descoberto muito tarde, na década de 1930, mais tarde do que o resto dos seus companheiros. Inicialmente, pensamos que ele fosse o nono do nosso sistema solar. Entretanto, quanto mais exploramos o cinturão de Kuiper, mais percebemos que a região está cheia desses objetos de tamanho médio. Encontramos mais 4 deles, assim como Plutão, Eris, Ceres, Makemake e Haumea. Todos compartilhavam as mesmas características, e foi aí que descobrimos que Plutão pertence a outra família e criamos a categoria de planetas anões. Há algumas diferenças entre essas duas categorias. A primeira óbvia é o tamanho e a massa. Os maiores são muito maiores e mais maciços. Também precisam ser esféricos, enquanto os anões nem sempre são esferas perfeitas e podem ter formas estranhas, como a de ovo de Haumea, por exemplo. E, assim como um comum, um planeta anão orbita o Sol, mas não tem uma órbita clara. Ela é cheia de detritos e objetos aleatórios. Essas são as únicas diferenças entre os dois grupos. A reclassificação gerou uma grande polêmica. As pessoas até inventaram um novo termo, Plutoed, que significa rebaixado. Mas embora possa ser triste o fato de Plutão não ser mais um planeta importante, podemos encarar isso como uma história sobre como encontrar sua verdadeira família. E por fim, ao estar ali, você veria suas 5 luas, Styx, Nix, Kerberos, Hydra e a mais misteriosa, Caronte, a maior delas, que foi descoberta nos anos 70 graças à espaçonave da NASA chamada New Horizons. Ela tirou uma foto que revelou uma lua com uma estranha e fascinante mancha marrom avermelhada enorme em sua superfície. Trata-se de um vasto cânion que supera o Grand Canyon. Parece que tanto Plutão quanto sua lua podem apresentar formações interessantes em sua superfície. O problema de Caronte é que ela é muito grande para uma lua. Tem cerca da metade do tamanho do planeta anão. Isso faz com que os cientistas se perguntem: será que Plutão é um sistema de planeta duplo? Seu centro de massa, ou baricentro, assim como o de Caronte, fica externo. Normalmente, o centro do próprio planeta deve ser o centro da massa, com a Lua orbitando ao redor dele. Mas no caso desses dois, parece que orbitam um ao outro. Objetos binários são bastante comuns no universo. Esses pares cósmicos se formam exatamente como a nossa Lua, a partir de eventos de impactos gigantescos. Mas planetas duplos são extremamente raros e ainda não descobrimos nenhum anão duplo. Portanto, se isso for verdade, Caronte é de fato o 6º dessa classificação, e esse seria o nosso primeiro sistema binário de planeta anão. Há também outro candidato, Eris, com sua lua Dysnomia.
O sistema solar está repleto de luas misteriosas e fascinantes, tanto que algumas podem até ter vida de fato. Já faz algum tempo que estamos falando sobre vida microscópica no espaço. Debates sobre o fato de termos encontrado ou não fósseis orgânicos em Marte vêm ocorrendo há décadas. Com o desenvolvimento de nossa tecnologia, finalmente estamos chegando a algum lugar. Conheça Encélado, que roubou os holofotes desde que a sonda Cassini da NASA chegou lá. Ela é coberta por uma espécie de manto de neve, razão pela qual é tão excepcionalmente brilhante e tem algumas crateras cobertas de neve. É pequena, com apenas cerca de 500 quilômetros e composta principalmente de rocha simples e gelo. Mas em 2004, encontramos plumas de água saindo do polo sul dessa lua. Isso significa que há água líquida sob a superfície gelada de lá. Isso provavelmente se deve a Saturno e sua outra lua maior, Dione, cuja dança gravitacional cria forças de maré que mantém Encélado quente e animada. Tudo isso significa que ela é agora uma das principais candidatas na busca por vida em nosso sistema solar. É claro que isso requer mais do que apenas água, e não encontraremos nenhum animal lá ou algo do gênero, mas talvez alguns organismos microscópicos, e isso também é incrível. Na verdade, Saturno está ganhando na loteria quando se trata de candidatos à vida. Por exemplo, os cientistas têm uma ideia maluca de que Titã, outra de suas luas, também pode ser o lar de seres vivos. Ela é gelada, chegando a cerca de 179 graus Celsius negativos. Surpreendentemente, tem alguns lagos em sua superfície, mas não imagine os corpos d'água típicos. Acredita-se que não estejam cheios de água, mas de etano ou metano líquidos. Em 2005, a NASA discutiu a possibilidade de haver vida mastigando substâncias químicas, como acetileno ou hidrogênio, nos lagos de Titã. E então, em 2010, investigou essa lua um pouco mais, e foi detectada a ausência desses elementos na superfície de Titã, o que sugere a possibilidade de algo estar corroendo essas substâncias. É por isso que alguns cientistas ousaram imaginar seres que se alimentam de metano nos lagos gelados de Titã. Além disso, sugeriram que, se essas criaturas existirem, provavelmente terão células muito maiores do que os animais da Terra. O que poderíamos encontrar lá é algo muito maior do que um simples micróbio, até mesmo algo parecido com um pequeno bicho. Mas Saturno não é o único sortudo. Tritão é a grande lua de Netuno. E você adivinhou, ela é outra candidata à vida. É um mundo gelado com nitrogênio congelado em toda a sua superfície e uma crosta feita de gelo de água, mais uma vez, super frio. No entanto, Tritão é um ponto quente para os geólogos porque é uma das 5 luas do nosso sistema solar que gosta de se exibir com seus geysers ativos e está lançando gás nitrogênio para o espaço. Seria um espetáculo muito legal se pudéssemos ver. Esses geysers significam que Tritão tem alguma fonte secreta de calor. Isso indica que, assim como em Encélado, pode haver água líquida no subsolo de lá. E se esse local aconchegante para a vida de fato existir, poderemos encontrar alguns elementos orgânicos ali. Infelizmente, enviar uma missão para explorar esses corpos celestes não é fácil. A única espaçonave que mandamos até agora foi a Voyager 2 em 1989. Precisamos de mais tempo, dinheiro e tecnologia para desenvolver naves espaciais que possam viajar para longe e investigar a área além de Marte. E mesmo que consigamos, levará décadas para que uma delas chegue tão longe. De qualquer forma, esperemos que, durante o século XXI, possamos finalmente explorar completamente o nosso sistema solar e todos os seus mistérios. O que aconteceria com a gente e com o nosso planeta se ele se tornasse tão grande quanto o Sol? O diâmetro da Terra é de 12.742 quilômetros. Atravessá-lo é como fazer 3 viagens de ida e volta de uma ponta a outra dos Estados Unidos. Isso não parece muito, certo? Bom, que tal repetir essa jornada outras 305 vezes? Imagine as despesas com gasolina. Este é o diâmetro do Sol, cerca de 1.392.700 quilômetros. É difícil comparar o Sol com a nossa Terra, considerando a diferença de tamanho. Então, o que aconteceria conosco se o nosso planeta tivesse o mesmo tamanho do Sol? Existem 4 cenários possíveis, dependendo do que queremos dizer quando dizemos do tamanho do Sol. Cenário 1. A Terra se torna tão grande quanto o Sol, mas sua massa permanece a mesma. Um planeta colossal com a massa de uma pequena Terra. Primeiro, diga adeus à gravidade.
Quanto mais massivo o planeta, mais forte a sua gravidade e vice-versa. Um planeta tão leve simplesmente não seria capaz de atrair nada para si. A gravidade cria todas as substâncias pesadas, de pedras a continentes inteiros. Tudo é mantido graças a ela. Acredito que você já adivinhou o que teria acontecido sem a gravidade. Todos nós nos transformaríamos em partículas de poeira. Sim, a Terra simplesmente se tornaria uma nuvem de poeira. E para piorar a situação, a gravidade de outros planetas nos esticaria para os lados, não deixando nenhuma chance de unir nosso planeta novamente. Esse cenário não parece muito bom, não é? Por sinal, mesmo que a Terra de alguma forma permanecesse um planeta, a vida não poderia ter se originado nessas condições. Teria havido uma distância considerável entre o centro da Terra e a superfície. E lembre-se, a massa do planeta é mínima, então não tem gravidade. Simplesmente a atmosfera não seria mantida, e sem a atmosfera, os organismos vivos não poderiam se desenvolver. Não que isso teria importância, pois afinal a Terra agora é uma nuvem de poeira. Então, agora essa nuvem, com um peso de cerca de 10 planetas Júpiter, está se acumulando no espaço. Como resultado, ela colapsa, se transformando em uma estrela. Diga olá para o novo Sol. Cenário 2. Funciona tanto como um cenário separado quanto como resultado do anterior. A Terra se tornaria tão grande quanto o Sol e teria a massa dele também. Agora temos 2 sóis. Nos tornamos o que chamamos de sistema estelar binário. Você sabe o que isso significa? É hora de destruir todo o nosso sistema solar. Imagine ter 2 centros de massa em um sistema. As órbitas dos planetas se tornariam instáveis, perturbadas por uma mudança tão repentina. Uma vez que eles se aproximassem da nossa ex-Terra, entrariam em colapso imediatamente, seja por forças de maré ou pelo impacto da ex-Terra. Sim, até gigantes gasosos. Estou olhando para você, Júpiter. Você sabe qual deles sobreviveria e finalmente se vingaria de nós? Plutão. Provavelmente seria o último ex-planeta restante em todo o sistema. Ele fica muito longe para notar qualquer alteração, exceto por um aumento na massa do centro do sistema. Então a órbita de Plutão se aproximaria do nosso sistema binário, e é isso. A Terra e o Sol teriam que aceitar que Plutão seria seu único amigo agora. O disco protoplanetário que formou nosso sistema há bilhões de anos não existe mais. Portanto, não podem ser criados outros planetas em nosso sistema. Está tudo bem, mas e quanto à Terra em si? Como seria a vida? Vamos ver. As noites e os dias agora duram mais por causa do aumento do tempo de rotação da Terra. Provavelmente há uma queda significativa de temperatura nos polos norte e sul. Mesmo no nosso pequeno planeta atual, mal se recebe luz solar. Então, se o tamanho da Terra aumentasse, a área dos polos que recebem luz solar diminuiria ainda mais. Pelo lado positivo, há muito mais espaço agora. Chega de problemas de superpopulação. O planeta é tão grande que você levaria anos para ir de um ponto a outro. Sim, se você pensar sobre isso, provavelmente seríamos muito solitários nessa situação. Mas ei, quem sabe? Talvez os foguetes se tornem nosso principal meio de transporte. Isso seria incrível. Existiriam muitas áreas vastas e desconhecidas que nenhum ser humano jamais viu ou visitou. Também não saberíamos sobre a existência de muitas civilizações e tribos diferentes. Séculos se passariam e muitos de nós iríamos embora sem nunca conhecer outras pessoas ou aprender sobre elas. E isso se pudéssemos andar. Nossos ossos não suportariam nosso peso com uma gravidade tão considerável e nossos corações teriam que trabalhar 2 vezes mais para nos manter vivos. Os pássaros não poderiam mais voar. Nada poderia, para ser exato. Todas as árvores existentes cairiam e as novas cresceriam rentes à terra, como grama. E por falar em árvores, e quanto ao nosso ecossistema? Bom, não vai nada bem. Se não apreciamos o meio ambiente em nossa pequena terra agora, imagine o que aconteceria se tivéssemos um espaço tão grande à nossa disposição. Eu até presumo que nossas toneladas de lixo teriam dominado até mesmo aqueles suprimentos intermináveis de árvores e água limpa que teríamos em nossa nova grande casa. Nossas máquinas e robôs teriam que ser enormes para fazer pelo menos algo agora. Isso porque até mesmo fazendas comuns agora são do tamanho de estados. Eu também presumo que seria muito mais escuro do que estamos acostumados. A Terra é tão pequena agora, imagine o que vai acontecer quando nosso planeta se tornar do tamanho do próprio Sol. Menos luz solar significa que provavelmente precisaríamos de um Sol artificial. Além disso, as diferenças de temperatura na superfície do planeta seriam enormes.
Se você estiver surpreso, provavelmente subestimou o tamanho do Sol. Ele é quase 110 vezes maior que a Terra. Nosso novo equador da Terra é igual a 35 equadores terrestres atuais. Ah, e você se lembra de Plutão? Bom, é a nossa única lua agora. A primeira provavelmente teria se chocado com o nosso planeta há muito tempo, fazendo-nos compartilhar o destino dos dinossauros. Nesse caso, toda a água provavelmente evaporaria do nosso planeta. De qualquer forma, existem milhares de possibilidades ruins, mas vamos seguir em frente e nos concentrar em algo bom. Cenário 3. A mesma coisa, mas a Terra mantém sua densidade. Este aqui é um cenário interessante. Não somos mais um planeta, somos uma estrela. Na verdade, nos tornamos ainda mais massivos do que o Sol. Nosso planeta agora tem uma massa de 3,9 sóis, porque precisamos equilibrar nossa baixa densidade de alguma forma. Em suma, seria quase o mesmo que no cenário 2, mas com consequências mais interessantes a longo prazo. Como a nossa Terra se tornou 4 vezes mais massiva que o Sol, ela queimaria seu combustível mais rapidamente, então evoluiria. E dependendo da massa de seu núcleo, se tornaria uma supernova, ou simplesmente sopraria suas camadas externas para formar uma nebulosa planetária. Se tornasse uma supernova, o Sol que estava tão perto de nós explodiria. E agora, há apenas uma estrela de nêutrons, ou seja, uma estrela feita de matéria de nêutrons degenerada. Essa coisa é ultra densa e gira muito rapidamente, então é melhor você ficar longe. Se a Terra se tornasse uma nebulosa, o Sol coletaria toda a poeira e a adicionaria à sua massa. Assim, temos um Sol um pouco mais massivo e uma anã branca. O tempo passa e o vovô Sol vive sua vida até o final. Torna-se uma gigante vermelha depois de esgotar o hidrogênio em seu núcleo. Começa a se expandir e deixa seu material, principalmente hidrogênio, na anã branca que somos nós. Quando a matéria atinge temperaturas e pressões altas o suficiente, a fusão nuclear acontece. Nós nos tornamos uma nova. Oba, somos uma estrela de novo. Uma solitária, mas uma estrela mesmo assim. O que acontece a seguir? Veja, uma estrela é uma batalha de forças opostas. Uma delas é a gravidade, que tenta de todas as maneiras possíveis comprimir em uma pequena bola o máximo possível. A segunda é uma pilha de combustível no núcleo da estrela, que, enquanto queima, forma toneladas de energia e temperaturas quentes substanciais. Enquanto essas forças estiverem em equilíbrio, a estrela vive. Mas quando o combustível da estrela se esgota, a estrela esfria. A pressão dentro dela cai. Isso significa que a gravidade venceu. Ela aperta a estrela com todas as suas forças e, como resultado, a estrela diz: "Viva!" Em apenas 15 segundos, a luz mais brilhante que você já viu em sua vida pisca, e nossa ex-Terra se torna uma supernova, deixando uma deslumbrante nebulosa para trás. De qualquer forma, não se preocupe. Na verdade, é impossível para um planeta rochoso ser do tamanho do Sol. Apenas outras estrelas podem ser tão grandes. Mas espere, por que a nossa Terra é tão pequena enquanto os outros planetas são enormes? Eles simplesmente continuam crescendo ou param em algum momento? Quanto mais massa você adicionar, mais compressão você terá. À medida que os planetas se tornam mais massivos, a compressão gravitacional aumenta. Eles param de crescer quando sua massa atinge cerca de 1,7 vezes a de Júpiter, ou 540 massas da Terra. Depois disso, adicionar mais massa a um planeta o tornará menor, porque a compressão se torna mais forte. Em outras palavras, nosso pequeno experimento mental é impossível. Este é Netuno. A próxima parada é em Plutão. Mantenha a distância das portas, por favor. Um dia, com as tecnologias de ponta do futuro, uma viagem de Netuno a Plutão não irá durar muito mais do que um passeio da Times Square até o Parque Bryant hoje. Há montanhas gigantes de gelo em Plutão, vales que se estendem para além do alcance dos nossos olhos, crateras de mais de 250 quilômetros que são quase do tamanho da maior cratera da Terra, mas nenhuma vida. Os motivos são óbvios. A enorme distância entre Plutão e o Sol garante temperaturas congelantes nesse planeta anão. Isso também gera uma viagem de alguns bilhões de quilômetros. Além disso, ele é menor do que a Lua, então ficaria cheio rapidinho se as pessoas se mudassem para lá. Mesmo assim, existe uma coisa que torna a vida ali não tão absurda. O Sol tem uma vida útil e esta tem ciclos. Nosso sistema solar não era nada além de uma nuvem de gás e poeira.
Como resultado de um colapso gravitacional no centro dessa nuvem, o gás e a poeira começaram a se acumular em locais específicos e mais densos. Eles puxaram cada vez mais matéria com o passar do tempo, e uma coisa chamada de conservação de momentum angular fez a massa começar a girar e se aquecer por causa da imensa pressão. Mais tarde, surgiu um disco parecido com os anéis de Saturno, mas feito de substâncias totalmente diferentes. E bem no centro apareceu uma bola, que pouco depois se tornou o Sol. Uma protoestrela é uma estrela jovem que ainda está juntando sua massa, e é exatamente isso que o Sol era antes das temperaturas e pressão dentro dele acenderem seu núcleo. Milhões de anos depois, ele se tornou o Sol que conhecemos hoje, mas não ficará assim por muito tempo. Ele se aquecerá ainda mais e em algum momento do futuro se tornará maior e mais denso, se transformando em uma gigante vermelha. Um dia, o Sol pode se tornar grande o suficiente para engolir Vênus e Mercúrio, e é bem provável que faça o mesmo com o nosso planeta. Mesmo que não devore a Terra, ele pode chegar perto o suficiente para encostar em nós. Se isso acontecesse, a vida por aqui seria extinta de vez. Mas aí, em poucos minutos, o Sol perderia cerca de 40% de sua massa e encolheria cerca de 10 vezes. Então, ele já não seria tão brilhante e nem tão quente quanto antes. A essa altura, a Terra já estaria deserta. As pessoas poderiam querer viajar pelo espaço ou se instalar em outro planeta onde a vida seja possível, como o exoplaneta Kepler-62f, que é ainda maior do que aqui. Enquanto tudo isso acontecesse, Plutão estaria mudando. Antes, todos os recursos estavam congelados dentro dele. Água, gases como metano, monóxido de carbono e muitos outros. Mas enquanto o Sol estivesse alcançando o pico de sua luminosidade, Plutão estaria se aquecendo aos poucos e perdendo muito do que tem para a vastidão do espaço. Ao mesmo tempo, uma atmosfera se formaria. Se ela ficasse espessa o suficiente, criaria condições favoráveis à vida. Aí, em vez de espaçonaves, uma minúscula porcentagem de nós conseguiria criar colônias no planeta anão. A temperatura seria confortável lá, com um clima onde daria para usar apenas uma camiseta. O local até se pareceria um pouco com a Terra. Cânions cheios de água, campos intermináveis com árvores, muito espaço para correr e fontes de água potável no chão, boas o suficiente para beber. As rotações de Plutão são diferentes das da Terra. Um dia terrestre dura 24 horas, e às vezes ainda parece que não vai terminar nunca. Mas em Plutão, esse período é de 153 horas, pois ele está bem distante do Sol. Após muitas horas sem dormir, ficamos cansados e nossos olhos ficam vermelhos. Isso significa que teríamos que tirar vários cochilos durante o dia em Plutão. Um ano em Plutão equivale a 248 na Terra. A menos que possamos inventar algum tipo de tecnologia para viver tanto, nossa vida duraria menos de 6 meses no planeta anão. Então, as casas por lá precisariam ser equipadas com câmaras de criogenia. Sempre que você sentisse vontade de dormir por um bom tempo, bastaria pular para dentro dela e só acordaria 50 dias plutônicos depois. No planeta anão, haveria também mares e praias, como uma mini-terra, só que bem distante dela. A comida poderia ser mais gostosa. Provavelmente encontraríamos uma forma de tornar os ingredientes mais saborosos e até tentaríamos cultivá-los mais rápido durante a viagem. Você plantaria uma cenoura e dias depois ela estaria pronta para ir para o seu prato. Poderia haver também novos ingredientes para nossas saladas em Plutão. Talvez cogumelos de 2 metros de altura que nunca vimos antes. Os animais que levaríamos conosco na viagem seriam soltos em seu novo lar para sempre. E com o tempo, eles evoluiriam e se adaptariam ao novo ambiente. A lei da selva mudaria um pouco também. Os leões certamente não seriam mais reis, e sim os servos. As galhadas deles teriam o dobro do tamanho atual, o que não é de se estranhar. A maioria dos animais que já estivessem no planeta costumariam viver debaixo d'água, mas com o tempo os anfíbios começariam a ir para a superfície, assim como aconteceu na Terra em seus primeiros anos de vida. Mas Plutão seria apenas um lar temporário. Assim que o Sol alcançar sua fase final, esse planeta ficará congelado e sem vida de novo. As pessoas então precisariam encontrar outro planeta na zona habitável de outra galáxia. Essa região deve ter uma distância apropriada de uma estrela como o Sol e temperaturas perfeitas para que a água fique em estado líquido. Esse é o critério que os cientistas usam quando estão à procura de outros planetas que possam sustentar a vida. Podemos tentar estabelecer novas colônias em um planeta assim, ou até tentar criar nosso próprio lar artificial, que pode não ser um planeta, nem uma espaçonave, mas uma mistura dos dois. Alguma coisa grande construída no espaço, como uma roda com gravidade onde quer que estejamos para não cairmos. Ela flutuaria no espaço rumo ao novo exoplaneta
e seria capaz de manter estados inteiros dentro de si. Essa viagem toda poderia acontecer simplesmente porque o Sol cresceu demais, e aí, por ter atingido o pico de seu ciclo de vida, finalmente se tornaria uma anã branca. Seria uma longa jornada, e gerações inteiras nasceriam ali. Você poderia escolher dormir durante todo o trajeto até que os humanos finalmente chegassem a seu novo exoplaneta, ou aproveitar a viagem nessa fantástica espaçonave. E haveria de tudo um pouco a bordo: shoppings maiores do que os da Terra, cidades futurísticas gigantes e até lugares para plantar, campos como um solo rico produzido artificialmente. E por fim, após uma longa jornada, o exoplaneta. Ele seria até melhor do que a Terra, gigante e com mais continentes, cujo centro não é tão longe dos oceanos, o que significa que não haveria muitas regiões desérticas. Embora o Sol desse planeta seja uma anã laranja, não é tão quente quanto nossa anã amarela de hoje. É um pouco menor, mas com um detalhe: as anãs laranjas vivem mais. Elas continuam estáveis por entre 15 bilhões e 45 bilhões de anos. Apesar disso, esse novo planeta seria cheio de florestas tropicais, pois é mais quente. Isso possibilitaria a existência de mais biodiversidade e criaturas nunca antes vistas. Mesmo se nada de lá fosse apropriado para nós, daria para tentar terraformá-lo. Se pegarmos Marte como exemplo, poderíamos criar um efeito estufa esmagando cometas ricos em gelo e liberando amônia para tornar o planeta mais quente. Poderíamos também plantar árvores. Provavelmente precisaríamos de solo terrestre para fazer isso, ou teríamos que modificar o de Marte para torná-lo parecido com o nosso. Em pouco tempo, a atmosfera se tornaria bastante parecida com a que temos aqui. Conseguiríamos respirar lá também, por causa das árvores. Aí, seria só derreter as calotas polares e, tcharam, água! O problema é que os ventos solares e as explosões do Sol poderiam tirá-la da atmosfera tão rápido quanto a criamos, se não mais rápido. Lá também não existe magnetosfera, ou seja, não teríamos proteção da radiação. Então, a longo prazo, Marte não seria uma boa escolha. Talvez, na vastidão do espaço sideral, haja outro planeta, perfeito, à nossa espera. Planícies congeladas, montanhas com os picos brancos brilhando com o sol distante e um vermelho rústico. Neve? Bem-vindo a Plutão, onde nada mais faz sentido. Olhando para ele à distância, o planeta que é uma bola de gelo tem principalmente os previsíveis tons de inverno de branco e azul claro. Depois de pousar na superfície, você notará um céu azul familiar também. Mas está vendo aquela mancha vermelha em forma de baleia ao longo do Equador? Bem ali, à esquerda da região branca em forma de coração. Olha ela! Esse local é maior que o Alasca e um mistério para os cientistas. Aquilo não é solo de argila vermelha ou qualquer coisa que você encontra na Terra. Essa é a versão do gelo de Plutão. Os cientistas acreditam que é vermelho porque a atmosfera joga na superfície esse estranho produto químico parecido com fuligem, chamado tolina. É a mesma coisa que explica o chapéu vermelho na lua de Plutão, Caronte. Agora vamos dar um zoom na baleia. Veja, temos uma cordilheira. Sim, o gelo vermelho de Plutão é como uma rocha, duro o suficiente para formar montanhas inteiras. Esses picos brancos que se destacam contra o vermelho escuro não são cumes nevados, como temos na Terra. Isso é metano congelado. Para um planeta tão pequeno, as montanhas de Plutão são incríveis, maiores que o Everest e inteiramente feitas de gelo. Essa paisagem bizarra não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Sim, Plutão é um lugar muito frio e acidentado. As temperaturas podem cair para menos 240 graus. O maior frio já registrado na Terra foi na Antártica, míseros 93 graus negativos. Agora vamos voltar para o coração de Plutão. Ele é na verdade uma vasta planície coberta por nitrogênio congelado e que os cientistas descobriram que faz os ventos soprarem no planeta. As crateras também são grandes e algumas delas mostram sinais de preenchimento e erosão. Isso é algo que acontece aqui na Terra. Quando o solo é desgastado e moldado por forças naturais como vento, água e gelo, isso é erosão. O que torna tudo isso tão especial em Plutão? Poderia ser evidência de atividade da placa tectônica. Você sabe, grandes placas de terra surfando em rocha líquida, formando cadeias de montanhas, separando continentes, colocando-os novamente juntos. Isso é algo que os cientistas até agora só viram na Terra, não em qualquer outro planeta do Sistema Solar. Agora, parece que Plutão pode ser mais parecido com o nosso próprio mundo. Além disso, a água por lá.
1/3 da sua superfície, na verdade. Mas claro, não é como a daqui. É mais como uma lama rochosa. Ainda não há sinais de vida por lá. Pelo menos não agora. Demorou muito tempo para obtermos as poucas informações que sabemos sobre Plutão. Ele foi descoberto há quase 100 anos e é considerado o 9º planeta a partir do Sol. Isso até 2006, quando sua carteirinha oficial de membro como planeta foi revogado. Pobre Plutão. Ele foi apelidado de o maior planeta anão do Cinturão de Kuiper, que é uma região fora do nosso sistema solar cheia de outros planetas anões e corpos gelados em torno do Sol. Poucos meses antes, foi lançada a missão New Horizons, a primeira sonda espacial enviada a Plutão em 2006, passando a mais de 56 mil km por hora, que é 45 vezes a velocidade do som. A sonda ainda demorou quase uma década para chegar ao seu destino. Isso é o quão longe fica esse minúsculo planeta. Na verdade, Plutão está a quase 40 vezes a distância da Terra ao Sol. Se você estivesse olhando para o céu, veria o Sol como um pequeno ponto como qualquer outra estrela no céu. Quando a New Horizons finalmente chegou em Plutão em 2015, ficou perto o suficiente para capturar algumas fotos incríveis da superfície. Também coletou dados e observações importantes, como aquelas estranhas manchas vermelhas e aquela região em forma de coração. Mas Plutão é ainda mais estranho, principalmente a sua órbita. A maioria dos outros planetas gira em torno do Sol em círculos quase perfeitos, com a estrela próxima ao centro, mas ela fica longe do centro da órbita de Plutão. E essa órbita é tão estendida que o planeta às vezes cruza o caminho de Netuno e fica mais perto do Sol do que o gigante gasoso azul. Então, o efeito em comum desse trajeto estranho é que Plutão às vezes tem uma atmosfera e às vezes não. Quando ele está mais perto do Sol, se forma uma fina atmosfera de nitrogênio. Mas assim que ele começa a se afastar da nossa estrela, a atmosfera congela e cai na superfície em forma de uma tempestade de gelo de proporções incríveis. Plutão é provavelmente muito menor do que você imagina. Se ele fosse colocado em um mapa da Terra, abrangeria apenas cerca da metade dos Estados Unidos. No entanto, tem 5 luas girando ao seu redor. E a vida em Plutão seria um ano sem fim para nós, humanos. Imagine 100 aniversários em toda a sua vida. Desde que foi descoberto em 1930, nós ainda não vimos completar um círculo completo ao redor do Sol. Um ano em Plutão equivale a 248 anos terrestres. E só veremos isso acontecer no dia 23 de março de 2178. Marque no seu calendário. Desde que ele foi expulso do clube oficial dos planetas, Netuno se tornou o último da fila. Na verdade, é uma grande bola de gelo e gás, assim como os outros gigantes gasosos. Se você tentasse pousar ali, apenas ficaria afundando cada vez mais nas nuvens e na atmosfera aparentemente intermináveis. Uma coisa engraçada sobre o planeta azul: ele pode não ter uma superfície rochosa como você e eu estamos acostumados, e sua gravidade ao nível da superfície é quase a mesma da Terra. Isso já não pode ser dito sobre qualquer outro planeta do Sistema Solar. À medida que nos aproximamos do Sol, passamos pelo próximo gigante gasoso, Urano, aquele que gira em torno do Sol basicamente rolando de lado. Uma órbita completa dele tem 84 anos terrestres, então pode ser que você tenha a sorte de comemorar seu primeiro aniversário de toda a sua vida lá. Como é apenas uma festa, é melhor fazer valer a pena. E agora nos aproximamos da joia do Sistema Solar, Saturno. É o segundo maior planeta depois de Júpiter e outro gigante gasoso, onde você afundaria em uma atmosfera infinita se tentasse pousar uma nave espacial lá. Também é o menos denso de todos, ou seja, se você o colocasse em um copo gigante de água, ele flutuaria. Aqueles famosos anéis são feitos de poeira, gelo e rocha. Alguns tão pequenos como um grão de areia, outros maiores do que uma casa. Mas veja só, os anéis de Saturno estão chovendo no planeta, o suficiente para encher uma piscina olímpica em meia hora. Nesse ritmo, o famoso sistema de anéis azuis desaparecerá completamente em 300 milhões de anos. A propósito, Netuno, Urano e Júpiter também têm anéis. Eles simplesmente não são tão visíveis e brilhantes quanto os de Saturno. Imagine combinar todos os planetas em um. Agora torne-o 2 vezes maior. Ainda não é tão grande quanto Júpiter. Os cientistas o chamam de estrela falida, porque tem em sua composição principalmente hélio e hidrogênio, assim como o nosso Sol. Mas esse tamanho gigante ainda não é massivo o suficiente para iniciar os processos químicos
que poderiam transformá-lo em uma estrela. Ele é o planeta que gira mais rápido. Leva apenas 10 horas para completar uma rotação completa em torno do seu eixo. Imagine tentar espremer o sono, o trabalho, os amigos, os hobbies, os filmes, as compras, toda a sua rotina em menos de meio-dia terrestre. Magníficas montanhas, as mais altas de todo o Sistema Solar. As tempestades de poeira mais incríveis de todos os tempos. Vales profundos, crateras. Estou falando de Marte, nossa casa em potencial no futuro. Se você adora pôr do sol, definitivamente vai gostar dos que ocorrem ali. Eles são incrivelmente azuis, enquanto o céu ao longo do dia é vermelho rosado. Mesmo que Marte seja um vizinho próximo, a partir da superfície, lá o Sol pareceria ter a metade do tamanho que aparenta da Terra. Portanto, não tão perto assim. Ah, e se você sempre sonhou em se tornar um jogador de basquete, Marte é o seu lugar. A gravidade por lá equivale a apenas 37% da que temos aqui. Então, você pularia 3 vezes mais alto lá. Já Vênus é um planeta de extremos. A superfície mais quente, a maioria dos vulcões, o mais brilhante e o mais próximo da Terra. E também o que gira mais devagar e mal tem rotação. Um dia por lá dura 243 dias terrestres. Você poderia literalmente andar mais rápido antes que ele complete uma volta. Vênus também gira na direção oposta à da Terra. Então o nascer do Sol fica no oeste e o Sol se põe a leste. Mercúrio não tem luas nem anéis. E estamos falando sobre o menor planeta de todo o Sistema Solar. Um ano dura apenas 88 dias. Então, se você morasse lá, faria muitos aniversários. Também é o planeta mais próximo do Sol, mas na verdade não o mais quente. Esse prêmio vai para Vênus. As temperaturas em Mercúrio não são tão altas quanto em Vênus, porque este não tem uma atmosfera para reter o calor do Sol. O que Mercúrio possui são rugas. Seu núcleo de ferro resfriou e encolheu, fazendo com que a superfície também se contraísse e deixasse todas aquelas rugas. Ou isso, ou talvez porque esteja tão perto do Sol sem protetor solar. Talvez. Como você sabe, todos os planetas do nosso Sistema Solar orbitam ao redor do Sol e dão um senso de ordem ao lugar. Mas adivinhe, existem 2 deles que poderiam colidir e causar uma catástrofe cósmica. Aqui está Netuno, o mais distante de nosso Sistema Solar. Ele é 17 vezes mais pesado e 4 vezes maior que a Terra. São 30 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. Portanto, está 30 vezes mais longe da nossa estrela do que nós. E Netuno faz um círculo completo ao redor do Sol em 164 anos, em uma órbita quase perfeita. Netuno é frio, tranquilo e estável. Mas há alguém que pode acabar com esse equilíbrio: Plutão. Trata-se de um planeta anão, coberto por rochas e gelo. Ele é 6 vezes mais leve e 3 vezes menor que a Lua. Estamos interessados na órbita dele. Se você olhar um mapa do Sistema Solar de cima, verá que ela não é redonda, mas elíptica. Portanto, é um círculo ligeiramente achatado. No seu ponto mais distante, Plutão está a 49 distâncias Terra-Sol do Sol. Quando se move, se aproxima da estrela. No seu ponto mais próximo, chega a cerca de 29 unidades astronômicas e meia dela. Ele está mais perto do que Netuno, então, hipoteticamente, os dois poderiam colidir. Vamos assistir da primeira fila a esta colisão. Um pouco mais perto, por favor? Ótimo! Netuno e Plutão estão se aproximando lentamente. Ambos são muito frios, mas começam a interagir gravitacionalmente, como 2 ímãs. Isso os aquece por dentro. Netuno é um gigante gasoso. Não existe uma superfície sólida ali. Portanto, não há muita mudança ali. Mas Plutão tem uma superfície rochosa. Por causa da influência gravitacional de Netuno, ela está começando a rachar. O planeta anão passa por terremotos contínuos, o que faz com que aqueça ainda mais. Quando quase toca o gigante gasoso, começa a desmoronar, de dentro para fora. Além disso, tem uma atmosfera muito densa. Assim, o planeta anão começa a entrar em ignição devido ao atrito com os gases da atmosfera superior. E agora, ele está muito quente de um lado e muito frio do outro. Isso causa uma grande deformação que o faz começar a desmoronar. Metade desses fragmentos permanece na órbita de Netuno. Eles irão colidir até se transformarem em pó e novos anéis do grande planeta. Outros queimarão na atmosfera. E as rochas maiores, que restaram, cairão por Netuno até queimarem completamente e virar pó. Netuno literalmente comeu Plutão e continuou sua órbita sem qualquer alteração. Tudo porque o gigante gasoso é 20 vezes maior e muito mais pesado que o planeta anão. Portanto, essa colisão não o prejudicaria.
Mas isso não poderia ter acontecido porque, em primeiro lugar, suas órbitas não se cruzam. Vamos examinar o mapa do Sistema Solar novamente. Não de cima, mas de lado. Todos os 9 planetas aqui estão em uma linha horizontal do Sol. A distância entre eles é grande e as órbitas não se cruzam. Aqui está a de Plutão. Você pode ver que está inclinada em relação à linha horizontal de todos os planetas. Ela começa no topo, depois mergulha embaixo das órbitas dos outros e volta. Portanto, Plutão nunca pode colidir com Netuno. Ainda assim, colisões planetárias já ocorreram no nosso Sistema Solar antes, e graças a elas, surgiu a vida na Terra. Vamos voltar no tempo para quase 4 bilhões e meio de anos atrás. Esta bola de lava quente é a Terra. Ela acabou de se formar a partir de uma nuvem de poeira e começou a esfriar. Mas então, um planeta errante do tamanho de Marte apareceu no horizonte. Ele se chama Theia e estava inevitavelmente se aproximando do nosso mundo. A colisão aconteceu em um ângulo perfeito. Se Theia tivesse nos atingido de frente, os 2 planetas teriam virado pedaços. Mas nos pegou quase na tangente. Tirou parte da matéria da jovem Terra e se desmanchou em escombros. Esse planeta não poderia mais continuar sua jornada porque a Terra o prendeu em uma armadilha gravitacional. Um grande fragmento dele permaneceu na nossa órbita. Pedaços menores colidiram uns com os outros, caindo aqui ou se juntando aos restos de Theia. A poeira baixou e podemos ver a imagem familiar: a Terra e a Lua. Essa é a principal teoria de como nosso satélite surgiu. Os cientistas dizem que foi esse choque que fez com que a vida aparecesse na Terra. Theia tinha muito gelo e isso se transformou em água aqui. A nova Lua estabilizou a nossa rotação e as condições se tornaram perfeitas para o surgimento da vida. Outra colisão poderia criar uma onda de choque que se espalharia por milhares de anos-luz, um choque estelar. Isso geralmente acontece em sistemas binários com uma anã branca e uma estrela regular como o nosso Sol. Uma anã branca consiste nos restos de uma estrela que se apagou. À medida que as estrelas se aproximam, começam a se mover em uma dança em espiral. A anã branca puxa para baixo as camadas superiores da estrela maior. Esse plasma quente e a poeira estelar formam um disco luminoso. As 2 estrelas ficam cada vez mais próximas. Quando finalmente se fundem, acontece uma reação em cadeia no núcleo da quente. A massa da matéria o pressiona com muita força, o que faz com que o interior da estrela combinada esquente ainda mais e ela se expanda, criando uma supernova. Esse é um dos eventos mais brilhantes do universo. A luz da explosão pode ser vista a centenas de anos-luz de distância. Outra vista espetacular é a colisão de uma estrela com um buraco negro. Os buracos negros são os objetos mais pesados do universo, com uma gravidade incrivelmente forte. Então, quando uma estrela e um buraco negro se aproximam, este começa a se alimentar da matéria mais leve dela. O plasma quente, como espaguete, dirige-se para o coração daquele nada escuro. Para um observador, esse plasma parece se estabelecer bem na borda do buraco negro. É chamado de horizonte de eventos. O fato é que o tempo é muito mais lento perto de um objeto tão pesado. Portanto, achamos que o material permanece no horizonte de eventos, mas na verdade, ele já está no coração do buraco negro. À medida que se aproximam ainda mais, o buraco negro começa a rasgar literalmente a estrela e a engole inteira. Nesse ponto, ele cospe cerca da metade da massa dela na forma de um feixe de energia saindo do seu coração negro. A outra metade se torna o alimento desse monstro escuro. Conhecemos muitos buracos negros no nosso universo. O mais pesado deles geralmente fica no centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Mas o que aconteceria se 2 deles colidissem? Nossos cientistas tiveram a oportunidade de observar tal evento. 2 buracos negros, pesando 66 e 85 massas solares, gradualmente se aproximaram e dançaram juntos, dobrando a luz que passava por eles. Mas então, se fundiram em um enorme buraco negro, pesando 142 massas solares. Naquele mesmo segundo, o resultante deles liberou ondas gravitacionais no espaço com uma energia de 9 massas solares. Os cientistas conseguiram captar de camarote essas ondas e observar a fusão dos 2 monstros. Mas esse evento realmente aconteceu há cerca de 17 bilhões de anos. Só agora o vimos, porque as partículas de luz e as ondas gravitacionais demoraram muito para percorrer a distância de 17 bilhões de anos-luz até a Terra. Agora, considere uma colisão em escala galáctica. Literalmente, é um choque da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Esse evento acontecerá em 4 bilhões e meio de anos. Então, fique ligado. A Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas e a Andrômeda cerca de 1 trilhão.
À medida que as galáxias se aproximam, fazem diversos círculos, uma em volta da outra. Então algumas estrelas podem ser ejetadas delas como se fosse de um estilingue. Então a Via Láctea e Andrômeda começarão a se fundir. Um cenário aqui é que nosso sistema solar irá colidir com outro sistema estelar de Andrômeda. Nesse caso, pode haver uma colisão estelar e, posteriormente, uma supernova. Nosso mundo seria destruído. Outra opção é que o Sol seja ejetado para o espaço escuro. Aí, podemos nem notar a diferença. Tudo o que veremos na Terra é um céu estrelado desaparecendo gradualmente, à medida que nosso sistema solar viajará através do espaço escuro, para longe da galáxia natal. Mas o cenário mais provável indica que quando as galáxias se fundirem, será completamente indolor para nós. Na verdade, o espaço é muito amplo e tem lugar para todas as estrelas de ambas. A única diferença é que veremos muitas novas no céu noturno. Junto com discos voadores de Andrômeda? Não, na verdade não. Mas não é com a colisão de galáxias que devemos nos preocupar, e sim com o nosso Sol. Em 4,5 bilhões de anos, ele se tornará um gigante vermelho e se expandirá, engolindo os planetas mais próximos. A Terra provavelmente será o primeiro próximo dele. Ela vai ficar tão quente que toda a vida simplesmente desaparecerá. E ninguém conseguirá assistir à colisão galáctica.